hamster! Hoje estamos nos debruçando sobre algo que pode tornar o mundo mais tranquilo e talvez até um pouco mais barato: contratos inteligentes. Pense da seguinte forma: normalmente nós hamsters precisaríamos de um humano para reabastecer nosso prato de comida toda vez que acabasse, certo? Mas e se a roda em que corremos estivesse conectada a um alimentador automático? Quanto mais rápido corremos, mais rapidamente o prato é enchido. E voilá! Não é preciso esperar por mais ninguém. É isso que um contrato inteligente faz. Ele se livra dos intermediários, de modo que as transações acontecem mais rapidamente e com menos taxas. Mas o que exatamente é um contrato inteligente? E ele é realmente mais inteligente? Vamos girar nossa roda um pouco mais e nos aprofundar nesse modelo e em sua origem. Pois assim como uma roda de hamster bem lubrificada, os contratos inteligentes mantêm todo o ecossistema de cripto funcionando sem problemas. Então, voltando um pouco atrás, vamos dar uma olhada nos contratos OG. Nos comuns, geralmente contamos com advogados para redigir os termos e garantir que tudo corra bem. Se algo der errado, talvez você precise de um juiz, de um tribunal e de todos os tipos de obstáculos dispendiosos a serem superados. Ou no caso de grandes negócios financeiros, como a compra de uma casa. Normalmente você precisaria de um depósito de garantia, uma terceira parte de confiança para reter os fundos até que ambas as partes cumpram as condições. Mas aqui está o problema: todos esses hamsters intermediários vêm com taxas, além de você ter que confiar que agirão de forma justa. São muitas etapas extras apenas para realizar uma simples transação. Por esse motivo, foram introduzidos os contratos inteligentes em ação. Em um nível muito básico, eles são contratos digitais armazenados em uma blockchain e são executados automaticamente quando determinados termos e condições são atendidos. Em alguns casos, podem ser usados para automatizar um fluxo de trabalho, acionando a próxima ação quando determinadas condições são atendidas. Para entender de onde veio essa ideia, vamos voltar ao ano de 1994. Foi quando Mr. Nick Szabo, um cientista da computação americano, propôs pela primeira vez a ideia de contratos inteligentes. Alguns anos depois, em 1998, ele até criou uma moeda virtual chamada BitGold, uma década inteira antes de o Bitcoin chegar à cidade. Agora, alguns hamsters acham que Szabo pode ser de fato o misterioso Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, mas ele negou. Szabo descreveu os contratos inteligentes como protocolos de transação computadorizados que executam automaticamente os termos de um contrato. Seu objetivo? Pegar coisas como sistemas de ponto de venda, PDV, que usamos hoje, e levá-los para o mundo digital. E foi assim que a roda começou a girar para os contratos inteligentes. Da maneira como os conhecemos agora, eles são compostos por 4 componentes principais, em sua maior parte. Variáveis de estado são como os dados armazenados em sua aconchegante casa de hamster, tudo o que o contrato precisa lembrar. Funções: essas são as tarefas que o contrato pode realizar, como a velocidade com que podemos girar nossa roda ou quando recebemos um petisco. Eventos: pense neles como mensagens que entram e saem, como quando alguém toca a campainha para avisar que é a hora de comer. Modificadores: regras especiais para determinados usuários, como garantir que somente o hamster-chefe possa destravar a caixa de guloseimas. Alguns contratos podem vir com recursos adicionais dependendo de sua função, mas na maioria das vezes, seu contrato inteligente médio é construído dessa forma. Entretanto, nem todas as rodas de hamster, blockchains, são criadas para executá-los. Algumas podem e outras simplesmente não conseguem girar dessa forma. Blockchains como a Ethereum estão preparadas para contratos inteligentes, o que nos permite fazer coisas como armazenar e executar lógicas complexas. Assim aquelas como a camada de base do Bitcoin. Nem tanto. É como ter uma roda de hamster sólida, mas que não pode operar os dispositivos extras, como distribuidores de guloseimas. A diferença? Tudo se resume ao fato de a blockchain poder lidar com essa lógica arbitrária extra, ou seja, tarefas mais avançadas além das transações simples. Portanto, algumas rodas são feitas para mais truques. Entretanto, nem todas as cadeias de blocos executam contratos inteligentes. Há muitas que sim, e fazem isso apesar de terem construções diferentes: pública, privada, híbrida. Em primeiro lugar, a exploração de blockchains públicas, também conhecidas como sem permissão. Essas são redes descentralizadas e abertas em que nenhum hamster comanda o show. Qualquer um pode entrar e participar da ação. As blockchains públicas usam mecanismos de consenso sofisticados, como Proof of Work, POW, ou Proof of Stake, POS, para validar transações e adicionar novos blocos à cadeia. Nessa categoria, as blockchains mais comuns que executam contratos inteligentes são a Ethereum,
a primeira blockchain de contrato inteligente, Binance Smart Chain, BSC, e Polkadot. É claro que a Ethereum, por ser uma das maiores empresas do setor de criptomoedas e pioneira, oferece vários benefícios atraentes que valem a pena ser destacados. Alguns exemplos. Ela é conhecida por sua segurança. O uso de recursos de contrato inteligente garante auditabilidade e transparência, pois a rede é descentralizada por natureza. Comunidade de desenvolvedores ampla e ativa. A Ethereum é baseada em um ecossistema de código aberto com muitos recursos e documentação sobre como usá-la. Então, para começar, há algum suporte. Agora vamos entrar nas blockchains privadas, também conhecidas como autorizadas. Essas são rodas mais exclusivas, somente hamsters autorizados podem entrar nelas. Geralmente administradas por uma única entidade, são usadas para coisas como gerenciamento da cadeia de suprimentos, manutenção de registros internos ou verificação de identidade. O lado positivo: as blockchains privadas são super eficientes e podem ser ampliadas facilmente, mas elas não têm o mesmo nível de descentralização que as blockchains públicas, portanto, menos hamsters podem girar a roda. Do lado positivo, uma das cadeias mais populares é a Hyperledger Fabric para executar contratos inteligentes. E por fim, temos nossas opções híbridas, que, como você deve ter adivinhado, são uma combinação de recursos entre blockchains públicas e privadas. No momento, uma das líderes nesse espaço para contratos inteligentes é a Avalanche. Como há muitas opções de contratos inteligentes, o fator decisivo geralmente se resume a recursos técnicos e escalabilidade. Isso inclui a questão de quais linguagens de programação e ferramentas são compatíveis com a blockchain em questão. O crescimento projetado é alto? Esperamos que isso ajude a restringir as opções, certo? Mas quando você se depararia com esses contratos inteligentes? I don't know. Um exemplo é na área de seguros. Certos tipos, como seguros, funcionam muito bem para contratos inteligentes, pois os pagamentos estão vinculados a um evento específico. Imagine que um fazendeiro compre um seguro de safra com base em dados meteorológicos. Por exemplo, a quantidade de chuva que cai em uma estação na região dele. Com um contrato inteligente, se a precipitação ultrapassar o limite definido na apólice, o pagamento será feito automaticamente, sem atrasos nem hamsters intermediários envolvidos. Isso significa pagamentos mais rápidos para o usuário e menos despesas gerais. E há também imóveis. Os contratos inteligentes estão mudando a forma como a propriedade privada funciona, permitindo que registremos quem é o dono do que sem todos os obstáculos extras. Eles também aceleram as transações, eliminando os hamsters intermediários, advogados, corretores, etc., para que os vendedores possam cuidar das coisas por conta própria. Com os contratos inteligentes, a venda de um imóvel pode ser concluída automaticamente quando determinadas condições são atendidas, como a confirmação do pagamento. Chega de esperar por intermediários. Vamos para o setor de saúde, onde os contratos inteligentes estão causando um grande impacto. Eles podem facilitar muito o gerenciamento de dados de pacientes, dando aos prestadores de serviços de saúde autorizados acesso seguro e instantâneo aos registros médicos sem a burocracia habitual. E quando se trata de contas médicas complicadas? Os contratos inteligentes também podem lidar com isso, automatizando o processo para reduzir os erros e impedir a fraude no caminho. Mas isso não é tudo. Eles também ajudam a manter a cadeia de suprimentos farmacêuticas sob controle, rastreando os medicamentos desde o fabricante até o paciente. Isso significa menos medicamentos falsificados e mais confiança no que você está recebendo. Esperamos que você esteja se sentindo um pouco mais inteligente depois desta introdução aos contratos inteligentes. Falamos sobre como eles eliminam os hamsters intermediários, aceleram as transações e mantêm tudo transparente e seguro. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir. Inscreva-se e lembre-se, hamsters são poder. Um por todos e todos por um. Tchau!